Dando início a... Obrigado, Bianca. Dando início a nossa continuação, e acredito que penúltima parte da farmacocinética seja ministrada hoje, se conseguirmos, né, cumprir com o cronograma esperado, pelo menos planejado por mim para hoje. Mas acredito que sim, que a gente já falou de muita coisa, e dessas muitas coisas que a gente já falou, grande parte já embasam o que a gente vai falar hoje de uma maneira mais superficial. Todavia, isso não impede de, caso vocês sintam a necessidade de tirar dúvidas, de não entenderam bem, a gente voltar e eu explicar novamente, tá? Como eu sempre falo, esse é o nosso momento de aprendizagem, de discussão, mas também de tira dúvidas, tá? Principalmente tira dúvidas, que é o mais importante no momento em que a gente está tentando aprender. Tá? Então, quem tiver suas dúvidas, não hesite em me parar, em me perguntar, e aí vamos lá. Então, na semana passada, a gente falou bastante sobre as vias de administração dos fármacos. Eu passei uma atividadezinha, né, para vocês fazerem. Acredito que dei um prazo para vocês entregarem até hoje, se não me engano. Né? É uma atividade facultativa, como eu já falei para vocês, uma atividade complementar, mas que também é muito importante para que vocês consolidem o aprendizado de vocês em relação às vias de administração dos fármacos que a gente falou, né? Como, de maneira geral, né? Vias sistêmicas, vias tópicas, vias enterais, vias parenterais, mas eu acredito que vocês devam ter visto também, né, nos slides, que eu falo de outras vias de administração dos fármacos. Essas aqui são realmente vias que são muito mais utilizadas na medicina clínica. Falo também um pouco da via submucosa superiostática, que é a mais empregada na prática odontológica, né? Como eu já falei para vocês, a administração de anestésico local é uma administração tópica local, não é sistêmica, e ela utiliza, né, essa via através de administração em uma membrana mucosa, né? E aí essa membrana mucosa, na verdade, ela serve como via na qual o anestésico é administrado na região submucosa, né? Está abaixo da mucosa da membrana, para que o anestésico ele se infiltre até o nervo que ele precisa bloquear, tá? Ela é bem parecida com a via subcutânea, todavia a via subcutânea ela é uma via onde a gente administra o fármaco na pele ou embaixo da pele, enquanto, né, a submucosa a gente administra abaixo da membrana mucosa oral, tá, gente? Então essa é a via também aqui, a endodôntica, a via intracanal. Ela é muito importante no momento em que nós temos situações de urgências odontológicas, nas quais o paciente ele tem um quadro inflamatório, né, na região onde o cirurgião dentista ele necessita administrar o anestésico local. E aí, se eu fizer aqui uma representação para vocês, o anestésico local ele precisa ser administrado para fazer o quê? Ele precisa ser administrado para bloquear a atividade de um nervo, certo? Todavia, se nós temos aqui um dente inflamado, nessa região onde o nervo
que é o responsável por, como é que eu posso dizer, captar a mensagem de injúria e fazer com que o paciente sinta dor, é esse nervo que o cirurgião dentista ele tem que bloquear através de administração de um anestésico local, né? E aí, bloqueando esse nervo, o paciente não vai sentir dor durante o procedimento odontológico. Entretanto, é muito importante que vocês já saibam que os anestésicos locais eles têm uma característica química e, até o momento, todos os anestésicos locais eles são quimicamente classificados como bases fracas. Ou seja, uma base fraca é uma identidade química, ou um componente químico, uma estrutura química, que em uma solução aquosa, ela não ioniza totalmente, ou seja, parte dela vai ficar na sua forma não ionizada, e a outra parte vai ficar na sua forma ionizada. E o que vai determinar que isso aconteça em maior ou em menor grau, ou seja, maior formação da espécie ionizada de uma base ou maior formação da espécie não ionizada de uma base, é o ambiente onde ela é dissolvida. Ou seja, se é uma solução aquosa, geralmente os líquidos biológicos são líquidos compostos por soluções aquosas, então essa região onde o anestésico local, que é uma base fraca, é administrado, perdão, ela é uma região composta basicamente por células, né? E componente extracelular, que é majoritariamente, ou que são majoritariamente ambientes biológicos aquosos, né? Mas aí acontece o seguinte, geralmente, uma região que tem um processo inflamatório, geralmente decorrente de alguma lesão no dente, de uma cárie, de uma infecção, que vai gerar uma inflamação, faz com que essa região do nervo próximo ao dente, que precisa ser anestesiado, ela fique, por estar inflamada, com um pH ácido. Então, essa região com pH ácido, ela não é um ambiente tão propício para a administração de substâncias, de fármacos básicos. Ou seja, nós temos uma base que é injetada, administrada em um ambiente ou num meio biológico ácido, que é o contrário do que a base é, ou seja, a base é uma base, que é o contrário do que é um ácido, né? Essa base, ela vai tentar ionizar ou tende a ionizar muito, um grande grau de ionização. E toda substância química ionizada, ela tem um alto número de cargas. Então, ela é uma substância polar. Se ela é uma substância polar, ela é hidrofílica, ou seja, ela tem tendência a se dissolver em água e uma baixa tendência em
se dissolver em tecidos oleosos, ou seja, lipídicos. Então, ela tem uma substância polar alta característica hidrofílica e baixa característica lipofílica. Isso é muito importante para a gente, para começar a dar uma pincelada, que a gente vai falar bastante disso daqui a pouco. Em que sentido? Se eu tenho aqui um dente inflamado, tá, pessoal? E esse dente inflamado, ele está com pH, como eu falei para vocês, ácido. Geralmente o pH ácido é um pH menor, perdão, que 7. E aí você vem e administra nessa região que tem um nervo que você precisa bloquear com anestésico local para impedir que o paciente sinta dor durante o momento em que você for fazer o procedimento no dente inflamado. O anestésico local, como eu falei para vocês, é uma base fraca. Isso vocês aprenderam na bioquímica. E por ser uma base fraca, base em meio ácido tem qual tendência? Alto grau de ionização. Então, o anestésico local, ele, na sua forma ionizada ou não ionizada, passa. E quando ele chega no meio biológico, perdão, e quando ele chega no meio biológico, que está com o pH diferente da sua característica química, ou seja, o anestésico local é uma base e o pH do meio está ao contrário do que a característica química do anestésico local ou da característica química do anestésico local, ou seja, o anestésico local é uma base, o pH está ácido. Então, esse anestésico local, por ser uma base, quando ele chega neste ambiente ácido, ele chega na sua forma não ionizada. Entretanto, pelo fato do meio estar ácido, o que é que vai acontecer? Ele vai tender a formar mais espécie ionizada dessa base. E a espécie ionizada de uma base ou de uma característica química, de uma substância química, é hidrofílica. Enquanto que a espécie não ionizada é a lipofílica. Mas, se a base ioniza bastante, vai formar mais isso aqui, ó, ionizada, hidrofílica, e menos isso aqui. Forma mais isso e forma menos isso. Se a base, perdão,
está ionizada, o que é que vai acontecer? Ela precisa acessar esse nervo quando ela é administrada como anestésico local. Entretanto, a gente sabe que o nervo é composto por células, que são neurônios, e que a própria membrana mucosa também é composta por células. Então, se eu fizer um esqueminha aqui para vocês, nós temos aqui a mucosa, o nervo e o dente do paciente. Você está com o dente inflamado, então pH ácido. E aí você faz o seguinte, você administra o anestésico local, que é uma base, nessa região que está inflamada. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, se esse nervo é composto por neurônios, neurônio é célula. Célula é composta por membrana com fosfolipídio. Fosfolipídio é lipídio. Então, como é que esse anestésico local, que é uma base, que chega no ambiente inflamado, que tem um pH ácido, ioniza bastante, ou seja, fica hidrofílico, polar. Como é que uma substância que tem solubilidade alta por água consegue penetrar na membrana desse neurônio que compõe o nervo que precisa ser bloqueado para o paciente não sentir dor? Ele não vai conseguir penetrar porque ele é transportado do meio extracelular para o meio intracelular por difusão passiva. E para isso ele precisa ser lipofílico. Quanto menos lipofílico ele é, mais dificuldade ele vai ter de penetrar essa célula neuronal para bloquear esse neurônio e, consequentemente, bloquear o nervo e o paciente deixar de sentir dor. Moral da história. Se você administrar o anestésico local pela via submucosa e essa região estiver inflamada, o anestésico local ele vai ionizar bastante. E isso vai fazer com que aconteça o quê? O anestésico local, ao ionizar em um ambiente ácido, ele vai se transformar numa espécie polar hidrofílica. E aí ele não vai conseguir penetrar a membrana ou adentrar a célula para bloquear esses neurônios que fazem com que o paciente sinta dor. Então, por isso que quando o paciente está com o dente inflamado, que você administra o anestésico local, dificilmente esse anestésico local consegue funcionar ou consegue promover sua ação e seu efeito anestésico, porque ele não consegue acessar a célula-alvo, onde ele vai precisar promover o bloqueio dos seus receptores, que depois a gente vai falar sobre isso, depois da prova 1, quais são esses receptores. O que importa a gente saber que, para que substâncias químicas consigam atravessar membranas celulares por difusão passiva, elas precisam ser
lipofílicas. E fármacos lipofílicos estão na sua forma não ionizada. Fármaco hidrofílico está na sua forma hipolizada. Então, existe essa dificuldade de você conseguir anestesiar o dente desse paciente por conta do anestésico local antes de acessar o nervo, ionizar, e ao ionizar, ele vai se tornar hidrofílico e não vai conseguir acessar por difusão passiva simples o citosol do neurônio, que é uma célula composta por membrana com uma bicamada fosfolipídica. Se é lipídio, precisa e majoritariamente permite a passagem de substâncias lipofílicas. Se o anestésico está ao contrário do lipofílico, ou seja, hidrofílico, porque ele ionizou, ele não vai entrar no nervo. Então, por isso que é difícil de você conseguir anestesiar o paciente, na verdade, o dente do paciente, pela via submucosa e subperiostática, quando você tem uma inflamação. E aí o ideal é você fazer o quê? Dependendo da urgência do paciente, da emergência do caso, né, da urgência em tratar essa lesão que está causando desconforto, dor no paciente, você tem duas opções. A primeira delas é você falar para o paciente, olha só, a gente não vai conseguir acessar o seu dente para fazer o procedimento, porque você está com um processo inflamatório exacerbado e nós não conseguiremos anestesiar essa região. E aí você já está sentindo dor no dente. Se a gente anestesiar e o anestésico não funcionar, e aí a gente for fazer uma restauração, um canal, alguma coisa, você vai sentir muito mais dor ainda, e esse próprio processo de esse procedimento odontológico, que seja restauração, que seja um canal, né? Ele vai promover uma injúria maior ainda nessa região. E isso vai inflamar mais ainda aquela região que já estava inflamada. Então, no primeiro caso, você tem que avaliar qual a necessidade. Se o paciente não está aguentando de dor, aí já existe uma segunda opção. Mas se existir a condição do paciente falar para você e dizer, olha, eu prefiro tratar essa inflamação primeiro, porque a minha dor é uma dor que é uma dor ainda suportável, e depois que eu tratar a inflamação, eu volto e a gente faz o processo odontológico, o procedimento odontológico, quando a inflamação não existir mais, com grandes chances do anestésico local da próxima vez funcionar e eu não ter o desconforto de sentir tanta dor durante o procedimento odontológico. Então, essa é uma das opções onde você pode prescrever para o paciente o quê? Um anti-inflamatório. E aí você prescreve, por exemplo, o Advil, que é o ibuprofeno, para esse paciente durante, vamos supor, 6 dias, né? Administração de 8 em 8 horas. Aí você vai prescrever direitinho, mesmo que seja um medicamento que não necessite de receita, o ideal é que você oriente o paciente na prescrição, para que ele leve a prescrição para casa e, ao ler a prescrição, ele saiba
como que ele deve utilizar esse medicamento, de quantas em quantas horas ele deve tomar, ou seja, a posologia ideal, de acordo com o que você, profissional, julgar como necessário. Porque se a inflamação for muito alta, a dose do anti-inflamatório para diminuir essa inflamação também vai ter que ser maior. Às vezes, o intervalo de 8 e 8 horas entre uma dose e outra pode ser reduzido para 6 em 6 horas na tentativa de diminuir mais rapidamente, né, essa inflamação, mas aí a gente já tem que ter cuidado também, porque se a gente aumentar muito a dose, o que é que vai acontecer? Não podemos esquecer da janela terapêutica, o anestésico, o anti-inflamatório, se a gente der uma dose alta, ele pode ultrapassar a concentração tóxica, e isso pode causar dano para o paciente. Então, todos esses cuidados você tem que ter. Então, vocês já estão vendo aí a importância de tudo que a gente falou nas aulas anteriores, como janela terapêutica, como toxicidade, efeitos colaterais, como a dose, a quantidade a ser administrada. Tudo isso tem que ser monitorado, tem que ser muito bem pensado e muito bem esquematizado pelo profissional que vai prescrever a utilização desse tipo de medicamento para o paciente. Muitas vezes, até mesmo, você consegue, com o exame clínico, perceber que o paciente ele está com um quadro inflamatório nessa região em decorrência de uma infecção. Porque a gente sabe que infecção é diferente de inflamação. Acredito que vocês já devam ter visto isso na imunologia e microbiologia. Você pode ser infectado por uma bactéria, ou seja, essa região lá do seu dente está infectada, a bactéria infectou, e essa infecção gerou o quê? Uma inflamação. Então, não é a bactéria diretamente que vai gerar a dor. A bactéria ela vai infectar o dente do paciente ao ponto de estimular o sistema imunológico, induzindo inflamação. E essa inflamação vai causar dor, né? E o desconforto. Então, você pode, no exame clínico, se você observar já um prurido, pus, essas coisas todas, imaginar que aquela inflamação ela está ocorrendo devido a uma infecção bacteriana. Então, não adianta você prescrever somente o anti-inflamatório para esse paciente. Você também precisa prescrever o quê? O antibiótico. E você, como profissional odontólogo, perdão, juntamente com o médico, vocês são os dois únicos prescritores clínicos da saúde que podem prescrever receituário para a compra de antibióticos e alguns medicamentos controlados. Então, você precisa fazer uma prescrição também de um antibiótico. O antibiótico mais utilizado na clínica odontológica atualmente é a amoxicilina, mais clavulanato, conhecida como Clavulin. Existe outra que é até o que eu estou tomando, vou até pegar aqui, que é o Novamax. Eu vou até colocar aqui para vocês darem uma olhada. Para virar minha câmera aqui. É esse daqui, ó, gente.
Vocês conseguem visualizar? Sim, professor. Então, esse daqui é o antibiótico que vocês vão também poder prescrever muito frequentemente, né? No momento que vocês observarem que o paciente de vocês, ele está, como é que se diz, com uma infecção bacteriana que está causando essa inflamação. E se vocês observarem, ele tem uma composição por amoxicilina. Olha a dose da amoxicilina aqui, gente, ó. 875 miligramas é a dose mais alta de amoxicilina administrada, junto com o clavulanato de potássio. Esse clavulanato de potássio é uma substância que é associada à amoxicilina para aumentar o potencial, né, e a eficácia da amoxicilina. E isso a gente vai estudar quando a gente for aprender lá antibiótico. Mas esse Novamox também é bastante, como é que se diz, eficaz. Ele é o de referência, tá? Medicamento de referência. Olha o laboratório aqui, ó. O ASH, tá? É ele o responsável. Quer falar alguma coisa, Rigor? Alguém quer falar alguma coisa? Um outro tipo de medicamento, olha, gente, eu estou com tanto medicamento aqui, pelo amor de Deus. Que vocês podem prescrever, por exemplo, é um anti-inflamatório. Nós temos vários anti-inflamatórios. No caso de uma inflamação muito intensa, vocês podem prescrever um corticoide. Olha o exemplo de um corticoide aqui, que é a dexametasona, que é um genérico. Olha só o que eu falei para você. Ó. Tem a tarde do genérico aqui. Ó. Isso aqui você já consegue evidenciar que, muito provavelmente, essa dexametasona ela tem, em relação ao medicamento de referência, uma similaridade e um grau de confiabilidade em relação à eficácia, né, que pode garantir com que a gente tenha uma terapia com uma ação, né, e uma eficiência desejável, um efeito desejável anti-inflamatório. Então, eu falei para vocês do Advil, mas, no caso, vamos supor, se isso aqui fosse o Advil, na verdade não seria genérico, porque a Advil é de referência, tá? Então não poderia ter essa tarjinha aqui amarela. Mas, no caso do Advil, que é o ibuprofeno, o genérico do Advil tem que vir com o nome do fármaco, né? Que seria, em vez de dexametasona, seria o ibuprofeno, tá? E aí viria com a dose, né? E com essa especificação aqui, com essa tarja amarela aqui do genérico. E aí, para você diferenciar, né? Se é similar ou de referência, esse aqui é o de referência. Mas como é que eu sei quem é o de referência? Porque eu vou lá na bula, lá no site da Anvisa e coloco lista de medicamentos de referência. Aí eu confiro e vejo que o medicamento de referência que combina amoxicilina com clavulanato é o Novamax. E aí, nessa mesma lista, eu não encontro o nome do Clavulin, que é o que eu mostrei aqui embaixo para vocês. Ou seja, esse daqui, ó, verdinho. Mas se eu colocar o nome do Clavulin lá na lista de medicamentos, ou se eu colocar lá na lista, no site da Anvisa, listas de medicamentos similares, eu vou encontrar uma lista de medicamentos similares, aí eu vou lá na letra C, procuro pelo Clavulin, e aí eu vou encontrar lá o Clavulin com um medicamento similar do Novamox, que foi esse que eu mostrei agora. Então, o Clavulin não é genérico, é similar, entretanto, ele tem sim mostrado ser, até o momento, um bom antibiótico, mesmo sendo similar. Tá, gente? Então, isso que é muito importante a gente também falar, se vocês verem que a gente está falando da via de administração, né, dos tipos de medicamento genérico,
de referência e também similar, e, ao mesmo tempo, mais importante ainda, é a gente entender a necessidade de quando prescrever o anti-inflamatório, de quando prescrever o quê? De quando prescrever o antibiótico. O anti-inflamatório é, a princípio, mais importante, porque o antibiótico você só deve prescrever se você estiver observando que aquela região ela já tem uma característica, né, visual, você consegue visualizar que o dente ele está tão inflamado, e essa inflamação ela é decorrente de infecção bacteriana, geralmente por prurido, por pus naquela região, e você vai associar o anti-inflamatório com o antibiótico, tá? E aí depois você pede ao paciente para voltar depois de 5, 6 dias, que aí provavelmente o paciente já terá essa inflamação e essa infecção revertida, né? Ambas revertidas, e aí você vai conseguir fazer o procedimento odontológico tranquilamente ao administrar o anestésico local pela via submucosa. Mas, se o seu paciente chegar numa situação de um quadro inflamatório exacerbado, onde não há como você, como é que eu posso dizer? Perdão. Não há como você aguardar, porque o paciente não está aguentando de dor, mas o paciente está com o dente inflamado, o paciente está com o dente infectado por bactérias, você vai ter que usar essa via aqui, endodôntica. Essa daqui vai doer pra caramba, meu coitado. Porque você vai administrar o anestésico diretamente dentro do canal dentário, ou seja, é uma via endodôntica ou via intracanal, de uso exclusivamente odontológico, ou seja, vocês são os únicos profissionais da área de saúde que poderão, como cirurgiões dentistas, utilizarem essa via. E aí você vai administrar o anestésico local, geralmente, né, ou outros fármacos, mas geralmente o anestésico local, numa situação em que o paciente não está suportando de dor, dentro dos canais radiculares dos dentes. Você imagina a dor que esse paciente vai sentir para essa injeção ser feita. Todavia, existe grande chance de você, ao acessar o canal radicular, você injetar o anestésico já diretamente dentro do nervo. E aí ele vai conseguir acessar a célula, o neurônio, e por isso que ele vai promover uma chance maior de promover a anestesia, porque ele consegue, mesmo no ambiente inflamado, por você estar administrando diretamente no canal que está inervado, né? Esse anestésico ele vai ser administrado dentro do nervo, dentro do neurônio, e aí você vai conseguir bloquear esse nervo. Mas isso vai ser muito incômodo, vai causar dor para o paciente. Realmente só deve ser indicado quando você tem um quadro, um processo inflamatório exacerbado, o paciente não está aguentando de dor, você precisa fazer o procedimento odontológico, que nem sempre garante que isso vai dar certo, que o anestésico vai causar anestesia, que vai funcionar. Tá ok, gente? Todo mundo entendendo? Posso passar? Ok, bora lá. Agora vamos falar um pouco, gente, perdão, de formas farmacêuticas, né? Para a gente começar a falar sobre absorção, sobre transporte de fármacos por membrana, é importante que a gente entenda que os fármacos que a gente já falou anteriormente, eles, né, eles são comercializados em formas sólidas ou em formas líquidas, mas principalmente em formas sólidas. E as três principais formas farmacêuticas sólidas encontradas no mercado, na farmácia, nas drogarias, são, deixa eu mudar aqui, a cápsula, o comprimido e a drágia.
existe uma diferença entre cada um, né? As cápsulas, elas geralmente são essas que contêm o pozinho dentro delas, né? Se você quiser, você pode abrir, mas esse querer vai simplesmente impedir o objetivo da cápsula estar lá presente, porque essa cápsula está aqui, ó, ela serve exatamente para proteger todos aqueles componentes do medicamento, principalmente o fármaco, né, de ações, por exemplo, do ácido clorídrico do estômago, de enzimas do intestino, que possam destruir o fármaco, ou seja, promover efeito de primeira passagem nesse fármaco antes dele ser absorvido. Então, essas cápsulas, elas são revestidas de um material, geralmente um material gelatinoso, que quando entra em contato com ambientes biológicos, esse material gelatinoso ele começa a se desintegrar para liberar essa substância que contém o fármaco. Na região do trato gastrointestinal, já que todas essas formas farmacêuticas são administradas pela via oral, então esse fármaco, o ideal é que ele chegue na sua forma íntegra no intestino do paciente, porque é no intestino onde a absorção pela via oral ocorre em maior extensão. Se alguém imaginar que os fármacos administrados pela via oral são absorvidos no estômago, já pode ir tirando o cavalinho da chuva, tá, gente? O estômago não é órgão para absorção de fármaco nem de substância. O estômago libera substância para fazer digestão, ácido clorídrico principalmente. Uma outra coisa que acontece é que nós temos aqui a parede do estômago, né, que é composta por células que produzem o HCl. Esse HCl é tão potente que ele pode voltar aqui e destruir essas células que são chamadas de células parietais. E aí, para que isso não aconteça, essa mucosa do estômago também é composta por células chamadas de células, que eu vou desenhar de vermelho aqui, que são células mucosas. E elas assim são chamadas porque elas liberam muco. E essa camada mucosa, ela vai ser muito importante porque ela vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Ela vai proteger a parede do estômago das ações do ácido clorídrico que essa parede composta por essas células parietais sintetiza. Então, quando o ácido clorídrico é sintetizado, se ele voltar e simplesmente não houver essa camada protetora de muco que impeça que esse ácido clorídrico acesse essas células parietais, ele vai simplesmente fazer o quê? Ele pode simplesmente causar injúria nessas células. E isso pode causar o quê? Gastrite, úlceras, tá? Então, o estômago, ele tem uma parede com função digestiva. A liberação de substâncias pelas células do estômago tem como função digerir o que chega no estômago, através do ácido clorídrico, através de enzimas, né, como a pepsina.
São substâncias que vão degradando, digerindo o que tiver dentro do estômago para ser digerido, inclusive até mesmo os fármacos. Então, o estômago não tem função de absorver, ou seja, de transportar de dentro do estômago para os vasos sanguíneos que estão aqui, substâncias nesse sentido, não. O estômago tem função de digerir. Então, por isso que os fármacos, eles, quando são administrados pela via oral, eles não são bem absorvidos no estômago, por incrível que pareça. Eles não são. Então, eles precisam chegar onde? No intestino. Porque é o intestino, o órgão do trato gastrointestinal que tem função de absorver substâncias. Que tipo de substâncias? Ele foi, né, entre aspas, feito para absorver nutrientes da nossa alimentação. Mas os fármacos também são, quando administrados, absorvidos no intestino. Então, quando a gente faz a utilização de um fármaco, se ele chega aqui no estômago, ele precisa passar para o intestino. E se ele não estiver protegido de uma maneira contra as ações do ácido clorídrico do estômago, da pepsina, das enzimas estomacais, esse fármaco ele pode ser destruído no estômago. Então, o ideal é que ele seja o mais rápido possível transportado para o intestino, ou que aconteça o quê? Que a gente comece a produzir industrialmente alguma coisa que proteja esse fármaco do quê? Das ações desse ácido clorídrico, dessas enzimas que são liberadas, né, lá no estômago, que são justamente essas cápsulas que a gente está vendo aqui. Então, quem acha? Ah, comprei na drogaria, na farmácia, comprei na drogaria, na farmácia, uma cápsula, e aí eu acho que ela é muito grande, eu não vou tomar ela por inteira. Eu vou simplesmente, antes de administrar ela no meu trato gastrointestinal, eu vou abrir essa cápsula, muita gente faz isso, pegar esse pozinho aqui, ó, colocar no copo com água, dissolve ele aqui, toma o fármaco aqui dentro, enganado, achando que vai funcionar, mas quando o fármaco chegar no estômago, se esse fármaco está encapsulado, é porque muito provavelmente, perdão, se ele chegar no estômago, ele não vai conseguir seguir em frente para o intestino sem antes sofrer o quê? Degradação pelo ácido clorídrico, principalmente do estômago. Então, a cápsula ela ajuda a proteger, tá? E também facilitar a própria deglutição, porque se, por exemplo, quando a gente toma um comprimido que não é revestido por material gelatinoso, né? Isso pode, às vezes, dependendo até mesmo do tamanho do comprimido, o que é que vai acontecer? Isso pode, às vezes, causar um desconforto no momento de você deglutir, né? De você ingerir aquele comprimido, porque o comprimido não é revestido por nada, né? O comprimido, eles são formas farmacêuticas compostas pela mistura do fármaco, ou seja, do princípio ativo em pó, com substâncias que dão liga, como o amido, a goma arábica, perdão, que são
compactados em uma máquina até ficarem uniformes. Por isso, são comprimidos em uma máquina para ficarem uniformes. Aí você me pergunta, mas, professor, se a gente toma um comprimido pela via oral e ele não está protegido por cápsula, isso quer dizer que o fármaco que está nesse comprimido, ele é, como é que se diz, resistente, ou seja, ele não sofre degradação pelo ácido clorídrico? Não necessariamente, mas também pode acontecer. Existem alguns fármacos que são resistentes às ações dos ácidos clorídricos, mas grande parte deles não são. Só que o comprimido, pelo fato dele ser compactado numa máquina compressora, né, esse fármaco ele vai ficar escondido de uma certa forma lá dentro, e essas substâncias que dão liga são justamente as substâncias que vão impedir do fármaco ele ser liberado no estômago rapidamente para ser degradado antes de chegar no intestino. Então, por isso que quando a gente toma comprimido, o ideal é que esse comprimido ele seja rapidamente transportado para o intestino depois de chegar no estômago. Então, gente, a questão do esvaziamento estomacal, ou seja, o tempo em que a gente esvazia o estômago ou que a substância, o fármaco, chega no estômago e demora para ser transportado para o intestino, quanto menor esse tempo, melhor, porque isso vai me garantir que o fármaco ele vai ter menos chance de ser degradado pelas substâncias liberadas no estômago, por exemplo, do ácido clorídrico. E esse tempo de esvaziamento, ele pode ser interferido pela quantidade de água que a gente toma junto com o medicamento. Então, existe um certo dialeto em relação à quantidade de água que a gente deve tomar. Antes, né, eu lia vários artigos que diziam o seguinte: quando nós fazemos a administração de um fármaco com bastante água, o nosso estômago ele tem, além das células parietais que eu mostrei anteriormente, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Sim. Tá, ok. Está todo mundo entendendo? Beleza, obrigado. Então, no estômago, nós temos, além daquelas células parietais, aquelas células mucosas que eu falei para vocês, que produzem o muco para proteger as células parietais e as células do estômago das ações do ácido clorídrico contra a gastrite, contra a úlcera e contra a injúria, né? Essas células do estômago, essa parede estomacal também tem células que são células, como é que se diz, que são sensíveis ao estiramento. Ou seja, quando essas células elas são distendidas porque você tomou muita água e o estômago encheu, a tendência é que essa célula estimule o esvaziamento estomacal mais rapidamente. Ou seja, quanto mais cheio o estômago está, mais rapidamente essas células elas serão estendidas, estimuladas e vão ativar o transporte da substância que está no estômago para o intestino. Entretanto, eu já vim lendo livros de fisiologia que falam o contrário, inclusive artigos, que dizem que quanto maior o conteúdo que a gente ingere e quanto maior for a quantidade de substância dentro do estômago, quanto maior for o enchimento do estômago, essas células, elas, na verdade, elas não vão aumentar a rapidez de transporte do fármaco ou do nutriente para o intestino. Elas vão retardar o tempo. Por quê? Porque quando essas células sentem que o estômago está muito cheio, elas vão tentar fazer o quê? A função delas, que é impedir que
essa substância que está dentro do estômago, enchendo muito o estômago, passe logo para o intestino. Por quê? Porque ela entende que, como o estômago está cheio, ele está cheio de substância que precisa ser digerida. Então, na verdade, o enchimento do estômago em excesso, atualmente, tem sido visto como uma característica que diminui a velocidade de esvaziamento do estômago, ou seja, a substância que chega no estômago e deixa o estômago cheio, em excesso, faz com que esse estômago seja estimulado por essas células que são sensíveis ao estiramento a retardarem o tempo de esvaziamento para que o estômago tenha realmente tempo de liberar ácido clorídrico, de liberar enzimas que farão a digestão daquele conteúdo que está ali dentro do estômago. Então, se a gente, nesse contexto, imaginar que tomar o fármaco com muita água vai deixar o estômago muito cheio, esse fármaco vai demorar mais tempo no estômago, mesmo dentro de uma cápsula, mesmo dentro de um comprimido ou dentro de uma drágea, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí isso é importante também. Por quê? Porque se ele vai demorar mais tempo no estômago, mais tempo, por exemplo, no estômago, se essa cápsulazinha aqui passar, ela pode simplesmente se dissolver no estômago e liberar o fármaco dentro do estômago, o que não deve acontecer. Então, o que a farmacologia hoje em dia entrou no consenso é que, quando nós formos tomar um medicamento com água, a gente nem tome com muita água para não encher demais o estômago, mas também não tome com pouca. Porque se a gente tomar com pouca água, a gente pode ter, primeiro, dificuldade de ingerir aquele comprimido, aquela cápsula, aquela drágea, principalmente dependendo do tamanho, tá? Essa pouca água também, ela vai dificultar a dissolução do próprio comprimido, da cápsula, da drágea. Então, o ideal é que você, como é que se diz, faça a administração de fármacos com água, com pelo menos no mínimo de 5 a 10 ml de água. Eu geralmente costumo fazer 10 ml, pelo menos. Eu acho 5 muito pouco, tá? De 10 acima. Mas que não exagere muito, não tome muito, um copo muito cheio de água. O ideal também é saber, administrar com leite, com suco, essas coisas faz mal. Depende do fármaco. Você vai ter que ler a bula para ver se esse fármaco ele interage com o alimento ou não. Por exemplo, a amoxicilina que eu mostrei para vocês anteriormente, aquele antibiótico, ela não tem, se você tomar junto com o alimento, isso não vai interferir na absorção, não vai interferir na ação da amoxicilina, então não tem problema você se alimentar e fazer a administração da amoxicilina. Eu, particularmente, acho o seguinte, que a amoxicilina ela deve ser administrada com o estômago que não esteja vazio, porque isso pode causar desconforto gástrico e até mesmo enjoo no paciente. Então, acho que esse antibiótico, a amoxicilina, quando ele é administrado pela via oral, ele deve... Perdão, só um momentinho. Ele deve ser administrado depois da gente se alimentar. A gente se alimenta, almocei, comi lá o meu almoço, tomei o meu suco, mas não toma o medicamento com suco, não. Tá? Se alimenta, espera um pouco, daqui a 15, 20 minutos, toma o comprimido com água. Medicamento, gente, tem que ser administrado com água. Não toma medicamento com suco, não toma medicamento com Coca-Cola, pelo amor de Deus. Toma medicamento com água. Quando a gente tem a indicação de que um fármaco ele pode ser tomado junto com o alimento, isso não quer dizer que a gente tem que tomar junto com suco, com coca, com leite. Isso quer dizer que a gente pode tomar o fármaco com o estômago
que não esteja vazio. Isso porque, mesmo que a gente saiba que o estômago, quando não está vazio, o tempo de esvaziamento vai demorar para o fármaco ser transportado para o intestino, isso quer dizer que o fármaco que está sendo administrado nessa condição é provavelmente resistente às ações do ácido clorídrico e das enzimas do estômago. Mas a gente também não deve confiar demais, tá? Não vamos fazer a administração do antibiótico com o estômago muito cheio. O ideal é que não estejamos com o estômago vazio, a gente se alimente antes, se a gente ler a bula e observar na bula, porque ela dá essas informações para o paciente. E o fármaco pode ser administrado junto com o alimento, mas não exagera, não enche muito o estômago. Se alimenta, espera uns 20 a 30 minutos para já começar a esvaziar um pouquinho o estômago. Aí você vai e toma o seu comprimido, ou a sua cápsula, ou a sua draga, junto com água. Tá, gente? Qualquer dúvida, podem me parar. Ou me mandar mensagem no chat que eu estou vendo aqui todo mundo. Tá? E nós temos também a outra forma farmacêutica, que é a draga. A draga, gente, ela é bem similar aos comprimidos, mas ela se difere porque ela tem uma películazinha aqui azul, ó, é como se fosse uma película que cobrisse o comprimido. E essa película também auxilia, né, da mesma forma que não tão eficientemente como a cápsula que recobre esse pó que contém o fármaco dentro. Mas essa é uma espécie de esmalte que recobre o comprimido, deixando ou caracterizando esse comprimido agora não mais como comprimido, sim como uma dragem. Dentro a gente tem um comprimido, mas esse comprimido ele é revestido com essa região que é uma espécie de esmalte, né, uma película externa, que também serve para proteger. E, olha, gente, podem ter certeza que todas essas formas de proteção, essa cápsula e essa película que recobre a drágia, elas têm como principal função proteger o constituinte, os constituintes do fármaco que estão aqui dentro e aqui dentro das ações do HCl. Então, muito provavelmente, quando você tomar um medicamento que pode ser degradado pelo HCl, ele vai ser comercializado nessa forma ou nessa forma aqui. E se você toma um comprimido, mesmo você sabendo que nesse comprimido, que não está recoberto por uma cápsula nem por uma draga, é importante que você faça com que esse comprimido saia logo do estômago e chegue no intestino. Então, não façamos a administração desse comprimido com o estômago muito cheio, tá? Para que o esvaziamento gástrico seja mais rápido, o esvaziamento estomacal seja mais rápido e o fármaco chegue onde? No intestino. Como eu já falei para vocês, é o principal local de absorção de fármacos pela via oral, ok? Então, se a gente falar de um exemplo de draga, que né, vocês podem não saber, quem já ouviu aqui, ou quem já tomou Neosaldina? Alguém já ouviu falar? Já? Então, essa películazinha aqui marronzinha, ó, é exatamente esse esmaltezinho aqui, que recobre a draga. Mas se você pegar a Neosaldina e quebrar ela no meio, você vai observar que dentro ela é branquinha. Não sei se você já fez isso. Já fez?
Já, porque vive quebrando. Pois é. Aí você não quebra, porque se você quebrar e tomar, isso vai poder degradar o que está lá dentro, porque essa película serve para proteger, tá bom, Gabi? Aí o Tá. que que acontece, tá bom? Aí essa é a diferença, né, da drágia para o comprimido, né? A drágia é um comprimido revestido e a cápsula, a diferença dela, eu já falei para você. Todo mundo aqui deve ter entendido. Gente, em relação a essas preparações de liberação prolongada, existem muitas substâncias que têm esse tipo de, como é que eu posso dizer, de constituição. Eu acho que eu tenho até aqui um medicamento chamado de bupropiona. Só para tirar aqui, vou mostrar para vocês. Então, olha só. Esse medicamento aqui, ó, tá todo mundo conseguindo observar, ler aí, ver direitinho. Dá pra ver direitinho, mas ler aí é muito, Então, professor. eu vou falar, vou mostrar para vocês aqui. Ele é o Elbutrin, tá? Que está falando o seguinte, ó, nome, o Elbutrin. E olha só, você toma um comprimido por dia e esse comprimido vai ter uma ação prolongada de 24 horas. Por quê? Logo embaixo, ele fala que o comprimido é um comprimido revestido de liberação prolongada. Isso é exatamente o que a gente vai começar a entender melhor com esse slide aqui. Por quê? Por que esses comprimidos de liberação prolongada eles são importantes? Aqui a gente tem exatamente o que a gente estudou, ó, janela terapêutica, faixa terapêutica, faixa subterapêutica e faixa tóxica. Quando a gente toma um comprimido de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, né? A gente já viu que dependendo da quantidade que a gente tomar, essa linhazinha aqui preta representa aquela que eu já mostrei em aulas anteriores. O ideal é que ela fique dentro dessa faixa terapêutica. Mas, às vezes, se a janela terapêutica ela for muito estreita para esse comprimido, ou seja, não seja tão seguro, o que vai acontecer? Ela pode ser ultrapassada e começar a induzir o quê? Ó? Efeitos tóxicos. Então, se no único dia, vamos supor, ó, aqui está falando que você tem que tomar, isso é hoje é um tanto quanto raro, você tem que tomar um comprimido a cada hora. Mas está falando aqui, na verdade, o tempo em dias, né? Se toma um comprimido desse aqui, que não tem liberação prolongada durante um dia, ele sofre essa variação. E cai. Aí depois você tem que tomar de novo para ele aumentar, mas aí no segundo momento, quando você toma, pode ser que ele ultrapasse a faixa tóxica, como também, mais ainda, no terceiro momento, isso só vai se estabilizar lá para a quarta ou quinta dose. Mas até que isso seja alcançado, os riscos de efeitos tóxicos são maiores. Quando a gente fala de comprimido de liberação prolongada, esse comprimido é exatamente o que eu mostrei como exemplo, né, para o Elbutrin, que foi o da embalagem que eu mostrei para vocês agora. Ele é esse comprimido roxinho aqui. Ele tem uma característica peculiar, porque ele é produzido na indústria farmacêutica com uma técnica, como é que se diz, de
nanotecnologia que faz com que esse comprimido ele seja um comprimido inteligente, ou até mesmo uma cápsula inteligente. Pode ser cápsula, pode ser comprimido. Inteligente de que forma? Ele vai ser administrado pela via oral, vai chegar no estômago, ele não se dissolve no estômago, porque na indústria farmacêutica ele foi otimizado por essa técnica de nanotecnologia para não sofrer nenhum tipo de dissolução no estômago, e aí ele vai ser transportado para onde? Para o intestino. E aí lá no intestino, onde o local de absorção pela via oral acontece, do fármaco, esse comprimido, ele tem uma espécie de sensibilidade por captar que já chegou no intestino, que está no estômago. Isso como? Porque o pH do estômago é ácido. Então, enquanto ele estiver no pH ácido do estômago, ele não se dissolve. Mas quando ele chega no intestino, que tem um pH básico, aí ele fala, cheguei no local onde eu posso começar a trabalhar. E aí esse comprimido ele começa a fazer o quê? Vai liberando lentamente aquelas partículas, inclusive o fármaco. Só que essa é uma liberação que não é uma liberação rápida, exatamente, é uma liberação lenta, prolongada. Se ela é uma liberação prolongada, diferentemente da liberação rápida, a gente tem aqui a janela terapêutica, você tomou o comprimido aqui, quando ele chega no intestino, ele vai liberando lentamente o fármaco, e aí o fármaco faz isso. A concentração plasmática dele, quando ele vai sendo absorvido chegando no sangue, faz isso. Tchan, e aí ele fica constante. Isso vai depender. Tem comprimido que passa cerca de 7, 8 dias. Você só precisa, imagina, você precisa tomar um comprimido a cada semana. Mas tem comprimidos que têm uma duração de 24 horas também, como esse que eu mostrei para você. Ele também é de liberação prolongada? É, porque esse que eu mostrei para vocês também é comercializado na forma de liberação rápida, ou seja, não prolongada. E quando ele é liberado, administrado na liberação rápida, não é prolongada, ele tem, na verdade, um tempo, né, de duração no organismo menor que 24 horas, cerca de 6 horas. E aí você tem que tomar o comprimido de 6 em 6 horas. Então, quanto menor o tempo que você precisa tomar o medicamento, ou seja, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, quer dizer que mais rapidamente esse comprimido ele é liberado, perdão, esse fármaco ele é liberado de onde? Do comprimido da sua forma farmacêutica. E aí existem essas formas de liberação prolongada. E por serem de liberação prolongada, elas têm um conveniente a mais, em que você vai ter uma frequência de administração menor, ou seja,
Em vez de você precisar tomar 6 em 6 horas, 7 em 8 horas, 12 em 12 horas, você pode tomar uma vez só por dia, porque ele vai liberar lentamente o comprimido, que vai ficar com uma concentração constante durante 24 horas. Às vezes, uma semana, às vezes até mais que isso, 14 dias, vai depender do comprimido. Mais lógico, e olha o que é que aumenta. Vocês terem ideia, falando em termos de preço, o valor desse medicamento que eu comprei aqui, de liberação prolongada, uma caixa custa R$ 276. O comprimido de liberação normal, que não é feito por essa técnica de nanotecnologia, uma caixa com 30 comprimidos custa menos da metade, que é isso, 120 e poucos reais. Então, é muito mais que o dobro do preço. Você vai pagar mais caro, lógico, por uma forma farmacêutica mais conveniente. Entretanto, mais caro você vai pagar. Tá? Então, essa seria a intenção, né, das preparações de liberação prolongada, administrar fármacos sólidos, que são absorvidos lenta e uniformemente, reduzindo a frequência de administração, ou seja, a taxa posológica, em quanto tempo o paciente ele vai precisar tomar aquele medicamento. Geralmente são administrados pela via oral, mas existem também adesivos que você cola na pele. Quem já ouviu falar naqueles adesivos de nicotina? É, Então, Gabi, aqueles adesivos de nicotina, às vezes você coloca ele, né, para quem quer deixar de fumar, na pele, e aí ele vai liberando lentamente na pele a nicotina. Mas você imagina que aquele adesivo é um adesivo que utiliza uma via tópica local? Não, porque você cola aquele adesivo na pele, mas o fármaco ele precisa atravessar a pele para chegar no sangue. O fármaco seria quem? A nicotina, né? E chegando no sangue, a nicotina vai fazer com que o paciente ele tenha menos necessidade de utilizar o cigarro. E aí isso facilita o tratamento para o abandono do fumo. Essa via é uma via que a gente não chamou atenção, mas é uma via transdérmica. Transdérmica por quê? Trans, de atravessar, e dérmica, de atravessar a pele. Atravessar a pele para chegar aonde? Sangue sistêmico. Então, a via transdérmica é uma via sistêmica, tá? Humberto, eu não estou vendo Humberto aí, mas ele me mandou uma mensagem hoje, né, fazendo uma pergunta sobre a via de administração, como é que se diz, intramuscular, né? Perguntando se a benzetacil, por exemplo, administrada no músculo, era uma, como é que se diz, uma uma via de administração, a intramuscular, uma via de administração sistêmica. Como eu já falei para vocês, se é administrado no músculo, o fármaco, antes de chegar no seu local de ação, precisa chegar na circulação sistêmica para ser transportado até o seu local de ação, seja distribuído. Precisou acessar o sangue sistêmico, a via é uma via de administração sistêmica. A intramuscular, como eu falei para vocês, também é uma via que pode ser utilizada para a administração de substâncias que formam o quê? Um depósito. Elas se depositam no músculo e aí elas vão liberando lentamente o fármaco, a própria benzetacil, que é composto por penicilina G, que eu já falei para vocês. A benzetacil, você toma ela uma vez por mês, porque ela se deposita no músculo e ela vai liberando lentamente a penicilina G no sangue. E a penicilina G sendo liberada lentamente,
À medida em que ela vai diminuindo, esse depósito do músculo vai repondo o que está saindo do organismo. Então, por isso que a gente só precisa tomar benzetacil geralmente de 25 a 30 dias, caso a gente precise fazer um tratamento prolongado. Então, 2, 3 meses, você toma uma vez por mês só. Tá, gente? Todo mundo entendendo? Sim, professor. Tá, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos dar o nosso primeiro intervalinho aqui, tá? São 2h30. Tá? Vamos dar 25 minutos de intervalo, tá? Eu vou...